Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Corretor Máquina de Vendas. Eu me chamo Alexia. E o meu nome é Fábio N. E aqui nós discutimos tudo o que é necessário, todas as estratégias para você alcançar os R$50 mil de comissão com a venda de imóveis todos os meses. E hoje vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida, né? Se ainda vale a pena vender Minha Casa Minha Vida em 2023. Fábio, começamos o ano com um novo governo, né? E o Minha Casa Minha Vida voltou a ter esse nome. O que mudou além do nome Minha Casa Minha Vida? Bom, primeiro que esse programa, né, que na verdade, se você olhar na maior parte das minhas aulas, Alex, eu nem fico chamando muito de Minha Casa Minha Vida, ou como também não chamava de Casa Verde e Amarela, e inclusive dentro da própria comunidade do Corretor Máquina de Vendas, galera que não sabe, a comunidade é um grupo que a gente tem, né, de corretores de todo o Brasil que estão em busca da alta performance, né, que buscam chegar aos R$50 mil de comissão todos os meses, e lá a gente dá aula todas as semanas, e essas aulas elas formam um material que é como se fosse, eu brinco que é a Netflix do mercado imobiliário, né, lá a gente ensina sobre absolutamente tudo do mercado imobiliário. E dentro da comunidade eu tenho um módulo específico só para o programa de habitação popular, né? E nessas aulas eu nunca fico falando assim, Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela e tal. Eu sempre falo, galera, eu vou chamar de programa do governo porque é mais fácil. Por quê? O que acontece aqui no Brasil, cada governo que entra, cada governo que sai, normalmente esses caras eles fazem eles fazem programas partidários, eles fazem muitas coisas que são medidas populares para eles poderem se eleger, medidas desse tipo, assim. Raramente os governantes no Brasil fazem coisas pensando no médio e no longo prazo. Eles normalmente estão preocupados só com a próxima eleição, estão preocupados com o próprio umbigo. E eu estou falando isso sem nenhum tipo de partidarismo. Não é nem o Lula ou o Bolsonaro ou quem quer que seja. Todos fazem isso. Todos fazem isso. Todos. Não é não, o Mito não faz isso, ou o Lula não. Cara, todos fazem, entendeu? Mas, porém, contudo e entretanto, o PT ele instituiu um programa que foi o Minha Casa Minha Vida no governo do Lula. Foi lá que começou isso daí. Esse programa ele tinha várias inspirações em programas de habitação popular, principalmente do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o que tem um programa de habitação popular mais antigo do Brasil e mais bem estruturado. Então a gente tem lá a CDHU, tem um monte de vários outros programas que foram feitos no interior do estado também, que foram muito bem sucedidos. Com base nessas inspirações, o governo federal criou e organizou o primeiro programa de habitação popular a nível de país que a gente teve e realmente foi muito funcional, que foi a Minha Casa Minha Vida. Esse programa ele funcionou tão bem e ele também dá muito voto, a gente não pode esquecer que o governo tem esse interesse, que eu acho muito difícil que algum governante venha a extinguir o programa. Então ele no máximo vai mudando de nome, vai mudando algumas características. Para deixar a marca do governo, né? Para deixar a marca do governo de quem está sentado na cadeira, mas ele é muito difícil que ele seja extinto. Então começou com o nome Minha Casa Minha Vida, o governo do Bolsonaro foi lá e mudou para Casa Verde e Amarelo. De novo, não me interessa o nome, o que me interessa é o que o programa faz. E o que a gente teve agora foi um retorno para o nome original. Mas todo o corpo principal do programa, ele se mantém muito semelhante desde o seu lançamento ali. Agora já vão 13 anos, né, do programa, e eu acredito que ele ainda vai durar por décadas, tendo reformulações, tendo algumas coisas. Então, assim, mudou alguma coisa? Mudou. Sempre tem pequenos ajustes que precisam ser feitos dentro do programa e os governos eles vão fazendo isso. O governo que a gente teve anterior, o governo do Bolsonaro, ele era um governo de direita, declaradamente de direita, mas ele não extinguiu o programa, por mais que a gente tenha uma impressão de que a esquerda é quem vai proteger a parte mais pobre e a direita é só empresariado, não é? Não, os dois têm uma visão, na verdade, eleitoreira, na minha opinião, que isso é necessário, então usam o programa para poder fazer isso. E os dois usaram, na verdade, tá? Tanto o Lula fez com o objetivo de ganhar voto, quanto o Bolsonaro, por exemplo, ano passado, em 2022, era um ano que ele estava tentando se reeleger, ele botou no 12
o programa. Então foi o maior nível de recursos. Para você ter uma ideia, o ano em que o Lula mais tinha colocado dinheiro no programa Minha Casa Minha Vida, que foi o último ano do último mandato do Lula, ele colocou agora, o Bolsonaro em 2022 colocou 10 vezes esse valor. Então, o volume de recursos mudou muito ao longo do tempo também. Era necessário, obviamente, que se fizesse um aumento no volume de recursos, mas a gente consegue perceber, vendo o histórico do que aconteceu, de que no último ano a gente teve realmente uma intensificação disso daí muito grande, com o fim de momento eleitoral, né? Para poder pegar e ganhar voto mesmo. Então, os dois utilizam dessa forma, mas as mudanças não são grandes assim. O governo de direita, o que ele fez? Ele deu uma prioridade maior para as faixas de renda que conseguem pagar. Então, antes a gente tinha uma faixa de renda que, na verdade, ganhava meio que ali o imóvel, e isso daí foi retirado do programa e foi deixado só para quem consegue fazer pagamentos e tirar essa parte meio de doação ali. Eu acho que isso foi até de uma certa forma acertado, porque eu acho que essa parte de quando o programa leva meio que para dar as casas, talvez tenha que ter um outro programa só para isso, com regras bem claras e com uma coisa, talvez, sei lá, meio sorteio. Ou é muita gente que precisa de habitação no Brasil, né? Então, quando entra já nesse limite ali de que o cara praticamente não vai pagar nada, realmente talvez precise de um programa até em separado. E agora, com as mudanças que a gente teve, que foram pequenas, né? Agora no início de 2023, a gente não teve uma volta ainda, não bem clara e estruturada para essa faixa de renda muito mais baixa para ela poder receber. Até porque o governo, por mais que tenha interesse eleitoreiro em fazer isso daí, não tem caixa, né? Então, para sair dando tanto imóvel. Então, os ajustes ali são muito mais em cima disso, muito mais de pequenos detalhes de como vai funcionar o processo do que exatamente uma reformulação do processo como um todo. Tem se falado também que agora tem menos dinheiro no programa, né? Acho que quem percebe isso mais é quem trabalha com isso. Então, tem algumas coisas que acontecem em simultâneo a respeito da quantidade de recurso que o programa está recebendo e de grana que tem para poder pegar e liberar. A primeira coisa que acontece é, que nem eu te comentei, no ano passado foi atípico. Teve muito dinheiro dentro do programa. O governo do Bolsonaro, não é que ele para ser justo também, não é que ele pegou e aumentou o dinheiro todo no último ano. Ele veio aumentando ao longo dos anos, tá? Então, em cada um dos anos do mandato, ele veio aumentando o nível de recurso. Mas no último ano, realmente deu uma estilingada bem forte, era previsível. Inclusive, eu fiz em 2021 podcast, a gente fez comentando aulas sobre que eu isso, comentava né? sobre isso, que eu acreditava que o volume de recursos ia ser recorde histórico, porque se eu tivesse no governo eu faria. A gente tem que ver às vezes as coisas com um pouquinho menos de paixão e um olhar mais analítico a respeito, assim, do tipo, cara, as coisas são como elas são, né? E se eu tivesse no lugar desses caras, eu faria isso. Se eu tenho ali a caneta, entendeu? Eu tenho o poder. O lance é que esse dinheiro, quando vai para o programa, ele não sai como despesa. Então, aquela lei de responsabilidade fiscal que dá uma amarrada no governante, ali ela tem uma brecha. Por quê? Porque o governo não está dando dinheiro, ele está emprestando. Então, esse dinheiro vai voltar para o caixa. Então, quando ele faz isso, ele pode gastar. É um lugar que ele consegue aumentar o nível de gasto sem fazer com cara de endividamento. Olha que doideira. O dinheiro sai, ele acaba pegando mais dinheiro a juros no mercado para poder pegar e fazer isso, mas na hora de fechar a conta, isso não aparece como, tipo, você se endividou. Aparece como, você investiu e vai receber de volta, então tá tudo bem fazer isso. Então, com essa questão fiscal, assim, é uma questão meio contábil, assim, do governo, é uma facilidade para eles poderem fazer isso. Então, esse é o primeiro elemento. Ano passado, já se colocou muito dinheiro em caixa para poder pegar e ter o lance da eleição. Então, esse ano já seria normal que a gente tivesse uma redução. Mesmo se o Bolsonaro tivesse ganhado, eu acredito que teria redução. Então, a gente ainda está meio cedo, estamos aqui na segunda parte do primeiro semestre ainda, mas eu acho que ainda está cedo para poder fazer uma previsão de quanto vai ser colocado no programa, porque como é o primeiro ano do novo governo, eles têm ainda muita coisa para poder colocar em ordem na casa, para poder saber quanto que eles vão poder gastar com isso ou não. Mas
Eu acho que o mais provável é que esse ano vá ter menos recurso do que no ano passado, como eu disse, por uma questão também de caixa, né? Se gasta muito num ano, no outro, Diminui eventualmente, no outro. vai ter um pequeno ajuste aí em cima disso. E outro elemento que eu acho que também está concorrendo para isso é a distribuição dentro do próprio ano. Por que acontece? No início do ano é normal, a gente nunca tem um orçamento liberado lá em janeiro, vai. Janeiro nunca é aquele, nossa, como janeiro foi maravilhoso para Minha Casa Minha Vida. Nunca vai ser. Ele vai ser bom sempre a parte. Por quê? Porque é um dinheiro que vem do governo. E esse dinheiro ele precisa ser aprovado. Então, o que acontece é, ele é aprovado mais ou menos ali no final de janeiro, começa a ser liberado de fevereiro para março. Então, março normalmente aceleram as liberações, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, dispara isso daí. Quando dá ali outubro, novembro, o dinheiro já está acabando, eles começam a pisar no freio e dezembro é super ruim. Então, quem está dentro do programa já há muitos anos, sabe que no final do ano o negócio fica exigente pra caramba. E sim, em agosto, de repente, você chega com um cliente ali que você fala, pô, esse aqui tá mais ou menos, hein? Pum, aprova. Quando você chega com aquele cara em dezembro, o mesmo cliente, eu não aprovaria nunca. Ou às vezes você chega com um cliente que está até um perfil melhor, mas em dezembro às vezes ele ainda não aprova. Por quê? Porque o governo vai fazendo uma liberação mais ou menos conforme o que ele tem de dinheiro. Então vamos falar, tá, tem tanto de dinheiro agora para poder esse mês eu pegar e liberar. Se tem muito, eu libero para muita gente. Então eu vou acabando liberando pessoas que têm um perfil não tão bom quanto em outros meses. Agora, quando dá ali em dezembro, que já tem menos recurso para liberar, o que o cara vai falar? Ó, eu vou pegar aqui os melhores. Então, ele vai pegar, analisar todos os perfis e vai falar, eu vou pegar esses melhores aqui. Então, existe sim essa flutuação de... muitos corretores me falam, né, Fábio, eu tenho uma impressão de que parece que é diferente, que num mês analisa de um jeito, no outro mês analisa de outro. Os corretores, né, estão reclamando isso, que os limites, eles estão sentindo que os limites do programa já não estão atendendo mais, né? Esse é um outro lance também que é uma demanda, já é uma demanda antiga, ela teve umas pequenas correções, mas que ela hoje está muito abaixo do que precisa mesmo. O que acontece? A gente tem limites de valores do programa. Então, até em determinadas cidades, até 180 mil, até 200 mil, até 210. Esse valor ele vai variando, ele já variou nos últimos anos. O governo pega e edita uma legislação colocando esses limites. O que aconteceu foi, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, onde o metro quadrado subiu muito, e na verdade o custo da construção subiu muito no Brasil inteiro, e com a pandemia isso ainda foi mais duro. Por quê? Sejam os insumos internacionais que subiram de preço, aço, cimento, esse tipo de coisa, que por mais que seja produzido no Brasil, mas são insumos que têm uma demanda mundial. Então, assim, se o aço sobe no mundo, o aço vai subir no Brasil, porque o governo, ou se quem produz, se não vender para o Brasil, venderia para fora, entende? O cimento é a mesma coisa. Então, são commodities, assim, que essas aí, elas têm um preço internacionalizado, subiram, e o custo da mão de obra e outros custos aqui no Brasil também subiram depois da pandemia. Então, os preços como um todo no mercado imobiliário subiram, e aí houve uma pressão muito forte em cima do programa. Por quê? Porque o cara fala assim, eu não consigo mais construir um apartamento que consiga estar dentro do valor que o programa atende. E aí o que acontece, Alexa? Quando ele deu essa travada no valor ali máximo, o problema é que os corretores ficam, Fábio, eu não tenho produto, eu não consigo ter um imóvel que consiga adequar na região que o cliente quer. Ou está muito longe, ou está... Bom, esse problema ele existe. As pessoas, nós do mercado imobiliário, os corretores que trabalham com isso, estão reclamando com razão, porque o cliente final ele vai reclamar. Não adianta ter o programa se eu não consigo pegar e fazer. Quais são as respostas que a gente tem para isso daí? Primeiro, essa é uma realidade do Brasil inteiro, mas que ela é mais grave em certos locais, tá? Então, não quer dizer que em todo lugar está péssimo e não funciona. É porque às vezes a pessoa ela tem essa impressão, porque no lugar que ela está rolando isso. Mas não é no Brasil inteiro, tá? São alguns locais que tem mais alguns pressão. Lugares mais específicos. Né? Que tem muito mais pressão de preço. Como eu estou dizendo, São Paulo, por exemplo, é um lugar bastante óbvio, mas lá tem muita gente. Então, parece que o calo dói mais, né? Porque aperta neles. Mas não é uma realidade para todo canto. Às vezes no interior a gente consegue ainda ter margem, né, de espaço para poder conseguir colocar dentro do valor máximo do programa. Só que esse é um problema grande, é um problema que vai se resolver como? O governo vai ter que resolver.
Então, existe pressão por parte dos próprios políticos, né? Então, o cara que é deputado, o cara que é senador lá, ele vai estar recebendo reclamações por parte dos seus eleitores que vão lá e ficam reclamando, falando, pô, não dá, não adianta nada, não aprova nada. E aí esses caras vão no governo federal e metem pressão. Ó, preciso liberar lá para minha base também, né? A galera tá me perguntando, e aí, cadê as casas para lá para poder pegar e aprovar? Então, tudo isso leva a uma pressão para o governo federal que vai ser obrigado a fazer reajustes nisso. Ele já fez, tá? Então agora, no início do ano, a gente já teve um reajuste nessas tabelas, mas esse reajuste ele ainda não foi o suficiente para essas localidades que estão com mais pressão. Então, eu acho que isso deve ser resolvido nos próximos, sei lá, ou ainda esse ano, ou até o ano que vem. Eu acho que o governo vai vir com alguma medida, aumentando de novo, ou criando alguma nova norma, entendeu? De repente Porque assim, senão o cara não consegue pagar também, né? Que o que tem acontecido é, o gato que a gente faz ali é vir com a incorporadora e tentar aumentar a entrada do cliente, mas o cliente tem muito limite do que ele consegue chegar de entrada. Então, se ele não consegue pegar de jeito nenhum, o que vai acontecer é que aquela região vai ficar com um buraco, ou seja, não foi recurso para lá, e aí a pressão, como eu disse, aumenta, eles vão ter que de um jeito ou de outro resolver. Os corretores que trabalham com Minha Casa Minha Vida, nós sabemos que tem uma comissão mais baixa. A solução seria migrar para o médio ou alto padrão? Não necessariamente. Bom, vamos lá. Por que a comissão do Minha Casa Minha Vida ela é mais baixa? A gente tem que separar. Primeiro, ela é mais baixa mesmo? Essa é uma pergunta. O que é baixo, né, para você? O que é baixo, né? Bom, primeira coisa. Sim, a gente tem uma comissão um pouco mais baixa. Como assim? A gente tem uma comissão um pouco mais baixa quando a gente está falando de que, às vezes, algumas incorporadoras elas não vão pagar 5%, 6%, como é o caso de um terceiro quando está vendendo o seu imóvel. Mas no mercado de lançamentos já é assim. Ninguém paga 5%, 6%. É normal, mais tradicional está pagando ali 4,5%. Tem lançamento que paga 5%, vai. Mas a gente não tem, por exemplo, 6% nesse mercado. Então, as incorporadoras mais populares, elas já têm esse limite aí, como de outros lançamentos. Algumas que têm muita venda grande, que já são muito grandes, muito fortes, conseguem botar pressão e pagar até menos. Então, a gente tem aí comissão de 3,8, 4, 4,1 ali. E a gente tem ainda uma outra questão que é, muitos corretores, eles trabalham na realidade em houses ou em imobiliárias e que tem um repasse às vezes baixo. E aí isso se junta com um outro elemento que é o valor do imóvel ele é mais baixo. Ele é o mais baixo que a gente tem dentro do mercado. Então se você vende um imóvel ali de 1 milhão, a tua comissão, que é um percentual disso, vai dar um valor muito maior. Então você fala, eu peguei 5% de um imóvel de 1 milhão, tudo bem, já são 50 mil reais. Agora, quando a gente está falando do imóvel popular, mesmo que seja, Fábio, eu estou vendendo uma incorporadora aqui que ele me paga 5%. Porque existe, tá? Tem gente que, não, isso não existe. Existe. O Brasil é um país grande. A gente tem incorporadoras que pagam 5% dentro do Minha Casa Minha Vida. Agora, não é a regra. Tudo bem, não é. Fábio, e quem vende bem? Mesmo nas incorporadoras grandes, tem negociações diferentes, tá? Porque quem vende pouco é uma coisa. Quem vende muito, renegocia e eles pagam diferente. Então, tem todo em que momento do jogo que você está. E além disso como você tem um valor mais baixo e você ainda teve uma comissão ali negociada menor, então o que você ganha por imóvel vendido é muito mais baixo. Só que, como é que você contrabalanceia isso? Com o volume. Então, por exemplo, se você está trabalhando com Fábio, eu quero trabalhar com imóvel médio e alto. Muita gente vem falando isso para mim. Eu quero saber como é que eu faço, porque eu preciso ganhar mais. Porque eu vendi um imóvel ali e ganhei R$2.500, ganhei R$3.000. Bom, são várias coisas que você vai ter que mexer. Primeiro, nem sempre a solução vai ser ir para o médio e alto. Por quê? Porque nem todas as praças têm demanda para isso. E nem todos os profissionais têm relacionamentos para isso também. Mas você acha que é impossível eu fazer essa migração do popular para o médio alto? Não acho que é impossível. Mas eu acho que, eventualmente, nem é necessário.
Eu já encontrei muitos corretores, já dei consultoria para muitos corretores, que o cara vem me falar, eu quero mudar de... Aí eu falo, cara, mas por que você quer mudar? Não, porque eu quero ganhar mais. Eu falo, não, a gente só tem que reestruturar a tua estratégia dentro do Minha Casa Minha Vida mesmo. Dá para poder ser mais rentável aqui. Então, não necessariamente vai ser essa mudança. Porque, por exemplo, o cara está na cidade de interior, que tem um mercado pequeno. Então... não tem, às vezes, demanda para ele ir para o médio e para o alto para poder falar que ele vende todo mês, ou que ele vende, pelo menos, com regularidade. Então, o que adianta você ir para o médio e alto e falar, eu ganhei 50 mil reais, mas eu fiz uma venda no ano? Entende? Então, eventualmente, no Minha Casa Minha Vida, você vai ter volume. Porque, o que é a ideia do programa? A ideia do programa é pegar quem tem renda mais baixa. Quem que tem renda mais baixa no Brasil? Basicamente todo mundo. Entendeu? Então, assim, a gente vive num país que a renda não é alta. Então, a cobertura que a gente tem, a demanda que a gente tem dentro dos programas de habitação popular são gigantescas. Então, é quase infinito. Nunca vai acabar de ter cliente para isso. Então, muitas vezes não precisa ir para o médio e para o alto, não. Fábio, você acha que dá para chegar aos 50 mil reais em comissão vendendo imóveis do Minha Casa Minha Vida? Dá sim. Inclusive, a gente tem vários casos hoje dentro da comunidade que já chegaram aos 50 mil reais. É como eu estava explicando. O que acontece? A gente tem aqui um corretor e ele fala, Fábio, eu tô penando dentro do programa porque eu não estou conseguindo vender. Ou eu ganhei 2 mil reais, ganhei 3 mil reais e ainda tem um outro problema. Eu ainda recebo picado. Porque essa realmente é uma questão que acontece com esse perfil de imóvel. Se o cliente ele não está com dinheiro para dar entrada, então ele vai parcelar muito isso daí, então o corretor ele vai pegando... E a comissão é picadinha. Aí a comissão também, vai ser né? picada para ele porque vai ser conforme entra o dinheiro, entendeu? Isso é um problema? Por si só, não é um problema. Qual que é o grande problema, então? É que o corretor ele entra para trabalhar com isso e ele entra completamente desorganizado. Então ele já entra sem dinheiro, desde o início ele já vem com muito pouco capital, então ele entra sem tempo, sem nada. E ele entra sem organização. Então aí ele vende pouco, vende muito espaçado e quando vende, a grana ainda entra picada. Aí isso quebra ele de fluxo de caixa. Então esse que é o grande problema. E como a maior parte das pessoas são desorganizadas mesmo, entendeu? Então você vê muita gente tendo problema com isso. Só que esse é um problema mais da bagunça do profissional do que necessariamente do mercado. Por quê? Se você fizer vendas regulares e você tiver caixa, vai dar tudo certo. Então assim, como assim, Fábio? Ué, cara, se você fizer 4, 5 vendas por mês, e você tinha dinheiro para poder sobreviver, você sabe que aquele dinheiro vai entrar, então aí você fala, Fábio, mas eu recebi em 4 meses, 5 meses, tudo bem, então os 4 primeiros meses você precisa ter caixa. Depois disso, é uma receita que está ali regular. Se você continuar vendendo todo mês, vai chegar uma hora que está entrando todo mês 50 mil reais para você na conta. De repente, os 4, 5 primeiros meses, não. Porque é aquela história do pingado, mas depois as parcelas vão você juntando sabe que vai entrar. e você tem certeza que vai pegar e vai entrar. Então, esse é o grande lance. Tá? Tem muito mais a ver com o volume e com o processo do que necessariamente com qualquer outra coisa. Eu falando assim pode parecer fácil, eu sei que não é fácil, sabe? Tem muito desafio para poder pegar e fazer isso, mas é possível sim chegar aos 50 mil reais. A questão mais é estratégia. Sem estratégia não chega, tá? Por exemplo, Fábio, eu entrei para trabalhar na MRV e eu trabalho aqui dentro da MRV e tal, e eu recebo 1 ponto alguma coisa lá. Ganho R$ 2.500 num apartamento que eu vendo. Cara, você não vai chegar nunca nos 50 mil. Por quê? Não, porque vamos ser sinceros, você vai ter que vender 20 apartamentos desse jeito aí para poder fazer. 20 apartamentos por mês você não vai conseguir. Então, tem um pouco de estratégia. Fábio, então não vale a pena entrar dentro da MRV e ficar numa incorporadora dentro de uma house fazendo isso? Eu não estou dizendo que não vale a pena para começar. Talvez para começar sim, para poder aprender, para poder ter uma geração de clientes. Mas num determinado momento em que você fala, eu quero escalar, você provavelmente vai ter que sair disso para poder ficar com um percentual maior da comissão. Você provavelmente, na hora de escalar, vai ter que vir e escolher muito bem a incorporadora que vai trabalhar, o construtor que vai trabalhar, o tipo de produto que vai trabalhar, para você poder renegociar melhor as suas comissões. Então, às vezes eu pego alguns corretores que são bons corretores, que vendem bem, que vendem com regularidade. O cara já está fazendo 25 mil reais no mês, e aí ele fala, Fábio, como é que eu faço para poder vender mais? E aí eu olho ali o caso dele e falo, no teu caso você não tem que vender mais. A gente só tem que melhorar o quanto que você ganha. Vamos renegociar isso aqui tudo, de repente sai, vai fazer sozinho. Então a gente tem, esse é um quadro, né? Agora, quem está mais no começo não chegou nesse ponto ainda.
Então a gente tem que, primeiro a gente regulariza para ter vendas. Depois que a gente tem vendas, a gente melhora as margens. Esse é o movimento que a gente faz. Não adianta você tentar aumentar margens. Então eu não estou vendendo porcaria nenhuma, eu vou sair da incorporadora ou eu vou sair da imobiliária e vou tentar sozinho porque vai dar certo. Não, não vai dar. A gente só arruma margens depois que a gente arrumou venda. Primeiro problema que a gente tem que resolver é venda. A venda ela tem que estar regular, tem que ser uma coisa assim, acontece sempre, toda semana tem venda, eu estou fazendo 3, 4 vendas por mês, esse é o primeiro ponto que tem que resolver. Depois disso, porque quando você já chega na incorporadora para negociar fazendo 3, 4 vendas por mês, ou até mais, você ganha poder de negociação. Agora, quando você fala assim, eu sou só o reclamão, eu não vendo nada, entendeu? Mas ainda acho ruim quanto que eu ganho, aí você é um nada, você vai continuar com o problema o resto da sua vida. Então, primeiro você resolve uma parte para depois resolver a outra. Fábio, como conseguir clientes? Há um melhor lugar para anunciar para esse tipo de nicho? Bom, primeiro, quem é que compra esse produto? Quem tem baixa renda. Isso. Beleza. Quem tem baixa renda? Todo mundo. No Brasil, todo mundo. Sim. Então, cliente não falta. A verdade é essa, assim, gente querendo o imóvel, pagando uma prestação baixa e dando uma entrada baixa, é basicamente todo mundo quer. O que eventualmente acontece é que nem todo mundo pode, nem todo mundo tem a condição, nem todo mundo vai ser aprovado. O que a gente faz nesse mercado? A gente traz gente de baseada. Então, no mercado de alto padrão, no autismo padrão, você vai ter pessoas super selecionadas, onde a gente vai ter um nível de relacionamento gigantesco com essas pessoas e a gente vai ter muitos poucos eventos de venda. Então, a gente vai vender para muito menos gente, mas a gente vai ganhar mais por transação. Aqui é o oposto. Aqui a gente vai ter que vender para muita gente. Para vender para muita gente, eu preciso achar muita gente e trazer muita gente para o que a gente chama de funil de vendas, né? Para trazer muita gente para o funil de vendas, nesse caso não é difícil. Porque basicamente, se eu sair na rua e falar assim, você quer sair do aluguel, pagar uma parcela baixinha e morar no que é seu, todo mundo quer. Então, como que a gente acha essas pessoas? A gente faz anúncios onde tem muita gente. Hoje, os lugares melhores para fazer anúncio que tem muita gente são as redes sociais. Então, a gente faz anúncios no Facebook, a gente faz... Ah, Fábio, ainda tem Facebook? Tem gente lá dentro. Tem Facebook, tem Instagram. Fábio, e no TikTok? O TikTok, ele até funciona, tá? Mas ele ainda é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Por quê? Porque lá e tá virando, tá? Tá na beirinha, assim, de eu falar assim, ó, talvez nos próximos anos o TikTok vai ser um dos melhores canais. Ainda não é. Nesse momento, em 2023, ainda não é. Por quê? Porque ela tem um jeito de comunicação muito próprio. Os vídeos curtos, aquelas coisas todas. E lá tem um público um pouquinho mais jovem. Então ainda não é exatamente o público comprador principal. Mas, como eu disse, está mudando bastante. Hoje, então, o lugar que a gente mais faz anúncio, que mais vai estar convertendo, é Facebook e Instagram. A gente ainda consegue fazer isso também no YouTube. No YouTube a gente ainda pega bastante gente também. E o TikTok ele está se desenvolvendo aí para poder conseguir pegar e fazer isso. Os portais imobiliários funcionam mais para imóveis de terceiros, esse tipo aí que é na planta. Você acha que não funciona então para o... Não é que não funciona, só é menos eficiente. Ele traz um volume de pessoas um pouco menor. Então, eu acho assim, quem quer jogar um jogo de alto nível, alto rendimento mesmo no Minha Casa Minha Vida, vai precisar fazer bons anúncios lá no Facebook e no Instagram principalmente. E, Fábio, você acha que há clientes qualificados nessas plataformas que você citou agora? De novo, esse lance do cliente qualificado, ele é uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? Sim. Assim, mas eu atendo muito cliente, mas o cara não tem renda, tá com o nome sujo, tá não sei o quê. E eu acho engraçado até essas reclamações por parte dos corretores, porque é como se fosse o cara que é sushi man e falasse que não gosta de ficar com o cheiro de peixe na mão, entendeu? Pô, se você é sushi man, você vai ter que casar com uma mulher que ela não acha ruim que tomar um fio peixe, porque você vai pegar em peixe todo dia. Se você trabalha com Minha Casa Minha Vida, você não pode achar ruim e falar assim, meu Deus do céu, Fábio, eu não gosto de Minha Casa Minha Vida, só uma coisa que eu não gosto porque eu tenho que mexer com pobre. Pô, pelo amor de Deus, assim, tipo, meio que, isso aí, esse é o trabalho, esse é o job seu. Você vai ter que lidar com uma parcela da população que não tem grana. Aí o corretor me fala assim, mas o cliente é muito desorganizado, Fábio. Cara, se ele fosse organizado, se ele fosse super empreendedor, se ele fosse tudo isso que você sonha que ele deveria ser, ele não era cliente do Minha Casa Minha Vida. Ele tinha feito 7 anos de medicina, ele estava ganhando 30, 40 mil reais por mês e ele era cliente do alto padrão.
Não tô querendo ser chato, mas assim, essa é a verdade. Ele tem um perfil de compra, ele tem um perfil de comportamento que é isso aí. Você simplesmente tem que aceitar. E mais do que aceitar, você tem que auxiliar esse cliente a conseguir. Então, assim, tem cliente qualificado lá no Facebook e Instagram? Tem. Tem todos os clientes. O cara rico também tá lá. A pergunta é, ele vai dar bola para você? Aí depende muito dos seus anúncios. O cliente entrou, te deu a lead. No Minha Casa Minha Vida, a gente recebe lead pra caramba. A lead ela é barata, inclusive. Fábio, tá ficando mais caro. Tá, mas ainda é muito barata comparada com outros mercados, inclusive com outros padrões de imóveis. A gente consegue colocar muita gente para dentro por um custo razoável e consegue sim fazer conversão. Só que muita gente fica perdida porque faz assim, o cara vem com pouca grana, aí ele não tem experiência de fazer anúncio, aí ele nunca fez, aí ele faz uma vez, aí ele vai lá e bota R$20, aí não veio ninguém, ou veio 1 ou 2, aí o cara não comprou, ele fala, tá vendo, uma porcaria, os clientes não têm dinheiro e nem conversa com a gente. Não, meu irmão, não é assim que vai funcionar. Não é dessa forma. Não é dessa forma. A gente vai pegar e vai ter que colocar um pouquinho mais de dinheiro, a gente vai ter que colocar mais gente pra dentro. Então eu vou lá e vou estar falando assim, eu vou botar 30, 40, 50, 60, 100 leads pra dentro pra um corretor num mês, eu tenho certeza que a gente vai pegar e vai fazer. Fábio, eu já atendi 30 clientes num mês e não fechei nenhuma venda do programa, por exemplo. Mas é que você fez de qualquer jeito. Você fez sem ter um processo muito bem definido. Então você ficou assim, próximo. Tipo, no primeiro atendimento já vai lá e manda pro cara um questionário no WhatsApp perguntando a renda dele, perguntando um monte de coisas. Deixa eu te explicar. Não é porque o cara não tem grana que ele é idiota. Não é porque o cara não tem grana que ele vai fazer o que você manda, tá? Entendeu? Não é assim que funciona a vida. O cara não tem grana, mas mesmo assim ele é exigente. Ele não tem grana, mas ele não confia em você. Então, independente de qualquer coisa, você vai ter que fazer uma curva de relacionamento com esse cliente. Então, a gente monta um funil de conquista, entendeu? Então, é como se eu chegasse assim e falasse assim, eu vou sair na rua agora, eu sou bonitão e todo mundo vai querer ficar comigo e casar comigo. Não é assim que funciona. Se você não parar para conquistar a pessoa, ela não vai vir. Se fosse assim, seria muito bom. Seria muito bom. Agora, então, se você vai lá, primeiro, eu vejo um monte de corretor que acha que é funcionário público, porque atende Minha Casa Minha Vida. O cliente fala oi, aí ele manda já uma resposta automática com 22 perguntas, assim, numa mensagem só do WhatsApp, tipo pro cliente preencher como se fosse um formulário. Por que você fez isso? Só tem um motivo para você fazer isso. Preguiça. Você acha que é o cliente que tem que pegar e fazer isso. Para você. Fábio, mas é que é muito cliente para poder pegar e atender. Esse é o seu problema. Você que tem que atender muita gente e atender com qualidade ainda por cima. E conquistar essas pessoas. Porque assim, dentro do programa, um dos maiores elementos que a gente tem é conseguir documento. Eu vejo corretores falando assim, quantos imóveis você vendeu mês passado no programa? Aí a pessoa me fala, eu vendi um, não vendi nenhum. Aí ele fala, Fábio, é que eu não tô tendo cliente qualificado. Aí eu falo, verdade, você não teve cliente qualificado? Não. Quantos documentos você pegou mês passado? Peguei 2, peguei 1, não peguei nenhum. Aí eu falo, cara, com 1, 2 documentos, como é que você acha que você vai conseguir fazer vendas? Porque se você tá falando pra mim assim, os clientes é tudo desqualificado, eu te faço um desafio. Traz 10 documentos de cliente pra mim, 10. Tô falando só do cliente falar com você pelo telefone e você ficar fazendo simulação, não, tá? Isso aí não é atendimento, não. Isso daí é atendimento de gente preguiçosa. Se você fala com o cliente na primeira conversa, já faz simulação para ele, você é preguiçoso. Ponto. A gente tem todo um processo que tem que fazer para que o cliente confie na gente. E não é simplesmente fazer uma simulação no primeiro atendimento. Agora, fala para mim que você trouxe 10 clientes com documentação completa, te entregou tudo, te entregou as copiazinhas de tudo, e que você fez nenhuma venda para mim. É impossível. É impossível. Então, quem fala que o cliente é desqualificado é papo furado. O que você não tem é, na verdade, um processo eficiente de conquista do cliente, de manutenção do cliente, de conseguir carregar o cliente do oi, tudo bem lá no WhatsApp, até o tá aqui todos os meus documentos. Se você tiver, e você falar, eu botei 10 clientes desses desqualificados com documento, eu te dou certeza, os 10 clientes desqualificados, 4 aprova, tá? Com documentação completa, você vai vender e vai chegar nos R$50 mil por mês. Te ajuda a fazer isso. Agora, só com desculpinha esfarrapada lá de o cliente não responde, o cliente nem respeita a gente, o cliente não tem obrigação nenhuma de te respeitar, não. O cliente não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas, não. É você que faz a correria. Você acha que é fácil ficar rico? Não tem ninguém que eu conheço que ficou rico, que ganha dinheiro de verdade, que vai simplesmente
deixando a maré levar. Tem muito trabalho, tem muito esforço para poder conseguir resultados grandes. Fábio, e para você, qual a maior dificuldade de quem trabalha nesse nicho no mercado? Conseguir ter autoridade e processo suficiente para conseguir documentos. As pessoas acham que é muito sobre conseguir clientes. Cliente é fácil de conseguir. Lead é fácil de conseguir. É difícil de conseguir documento. Então, o cara tem que acordar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia falando assim, documento. A pergunta que você tem que fazer é, o que eu preciso fazer para conseguir um documento? Então, esse é o maior desafio. Porque o cliente não vê autoridade. Então, ele conversa com o corretor, ele vai pensar, ele não traz o documento. Aí o corretor deixa o cara esfriar. E aí isso daí é mortal. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter um ciclo, e é bastante trabalhoso, de você ter muito contato com o cliente, e é um volume grande de clientes. Então, eu não estou falando de você falar com uma ou duas pessoas, eu estou falando de você falar com dezenas de pessoas, talvez todos os dias. E você ficar reincentivando pessoas que você conversou há 2, 3, 4 semanas, 2 meses atrás, a que eles voltem a falar com você e que eles tragam o bendito do documento. O que você precisa mostrar para eles? Você precisa ficar mostrando para eles produto e prova social de outras pessoas que fizeram isso. E ir aumentando a confiança que ele tem em você. Prova social é importante, né? A prova social é fundamental. Como assim prova social, Fábio? Cara, eu tô falando de mandar o WhatsApp para ele com áudio de outro cliente que comprou. Eu tô falando de mandar o WhatsApp para ele com um print de WhatsApp do outro cliente que comprou. Sabe aquele cliente que chegou e comprou e aí você fez aquela foto com aquela chavona na mão? Então você pega um único cliente e aí você vai lá e abusa dele. O Ricardo comprou de você. Aí você vai lá e bota a chave na mão dele e bate a foto. Depois você vira pra ele, pega o seu celular assim, vem fazendo um vídeo selfie e fala, e aí, Ricardão, deu certo, né, meu irmão? Parabéns. Aí você fez um vídeo. Aí depois você vira pra ele e manda assim uns parabéns pra ele no WhatsApp. Aí ele fala, eu tô muito feliz. Aí você, bate um print disso. Aí você pega e conversa com ele em outro momento e manda um áudio. E você vai fazendo isso em momentos diferentes. Na verdade, você começa pelo áudio, pelos prints do WhatsApp, e no final é que você faz aquele negócio da chavona. Mas o fato é, um único cliente consegue te dar 4, 5 provas sociais diferentes. É o mesmo cara que bateu a foto da chavona, é o mesmo cara que fez o vídeo, é o mesmo cara que você fez o print do WhatsApp, é o mesmo cara que te mandou um áudio. Você espreme ele igual cana, sabe? Que você passa uma vez assim pra fazer caldo, garapa, fazer caldo de cana, você bota na máquina e faz uma vez, aí depois você dobra a cana ali e passa de novo na máquina, dobra mais uma vez e passa outra vez. É isso que a gente faz com o cliente. Então você vai lá e faz, e um único cliente te deu 4 provas sociais. Aí você fala, Fábio, mas eu vou mandar a mesma coisa pros outros clientes? Sim. Porque quando você manda em momentos diferentes, você não está sendo desonesto. Se você pegar e mandar em momentos diferentes, você está sendo desonesto? Você falou que era cliente diferente? Não, mas o cliente tem uma percepção de que são pessoas distintas, ele tem essa percepção. Então ele tem uma percepção de que e se você manda isso com muita frequência, então você pode ter fechei 4 vendas só até hoje, mas eu tirei 16 provas sociais disso daí. Cara, eu bombardeio isso aí com o cliente misturando uma na outra. O cliente nem percebe, mas ele vê 16, ele vê volume. E ele fala, esse maluco tá vendendo pra chuchu, hein? Só nesses dias aqui, o que ele já me mandou, mas eram 4 vendas. Só que eu fiz ela render. Eu botei fubá ali no negócio para poder pegar e render. Isso não é desonesto, isso não é antiético. E, na verdade, muitas empresas gigantescas fazem coisas do gênero. Por exemplo, se você for assistir Netflix, você vai ver que a Netflix ela faz uma jogadinha que é muito inteligente. Ó. Você entra lá para poder ver um programa, tipo La Casa de Papel. Aí você entra hoje, aí tem o cara lá, o professor do La Casa de Papel, ele tá lá na capa. A gente chama de thumbnail, né? É aquela imagem que você tem lá dentro das coisinhas lá da Netflix. Enfim, aí você entra e tá lá o professor da La Casa de Papel. Aí você olha assim, tô nem aí. E passou direto lá pelo La Casa de Papel. Aí ele fica olhando e fala, Alex, você não gostou não dessa thumb aí. Aí daqui a mais uns dias, você passa lá, e em vez de ter o professor, vai ter outro personagem do La Casa de Papel. As meninas, tudo com cara de brava, assim, tudo com uns macacão apertadinho assim, sabe? Aí você fala, mulheres empoderadas, gostei mais, e você entra. Então a Netflix, ela te testa para saber onde você converte. Mas um segundo efeito que tem ao ela fazer isso, ela fica mudando essas capinhas, e aí você tem a impressão de que sempre tem coisa nova. É a mesma coisa, mas em momentos diferentes. Isso, né? É a mesma coisa, mas em momentos diferentes. Então, em algum momento ela mentiu para você? Ela falou, não, são 2 casas de papel? Não, mas ao passo que ela fica mudando a thumbnail, você tem uma impressão de novidade e de mais volume. Então, isso que eu tô falando não é uma coisa que eu tô chutando,
Eu vi um diretor da Netflix, lá no início da Netflix, no início não, mas quando eles começaram a fazer expansão, ali uns 10 anos atrás, eles falando que eles faziam isso propositalmente, porque era mais barato para eles trocar thumbnail do que aumentar o catálogo, que eles gastavam muito. E era tão eficiente quanto emocionalmente para os usuários. Então a gente faz exatamente isso. Qual que é mais fácil? Eu tentar apertar e conseguir mais prova social do mesmo cliente, ou eu tenho que fazer mais outras 20 vendas para poder conseguir essas provas sociais? Então, esse elemento aí de prova social e de forma organizada, porque quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui, de repente está falando assim, eu acho super legal essa ideia, mas você está fazendo? Porque uma coisa é achar legal a ideia, outra coisa é você estar fazendo. Não, Fábio, eu não gosto de ficar incomodando os meus clientes não fazendo isso. Quantas vezes eu já ouvi corretor falando assim para mim, eu não gosto de ficar incomodando os outros, ou eu tenho vergonha de fazer isso. E ele fala isso para mim com a cara de pau, de como se ele estivesse falando assim, tá vendo? Olha, eu não faço porque eu não sou desrespeitoso com os outros. Não, você não faz porque você é preguiçoso. Vamos botar as palavras certas? Porque olha só, o Mercado Livre, você acha que é uma empresa grande? Sim. Rica? Sim. E o AliExpress? Também. Também. E a Amazon? Também. Eles te enchem o saco para que você vá lá e depois Muito. faça depoimento? Todos os dias. Quantas vezes ele te manda e-mail? Quantas vezes ele te notifica no aplicativo falando, vem cá, fala o que você achou e faz não sei o que, eu vou te dar um presentinho, você vai ganhar as moedinhas para poder fazer. Não é assim que faz? E quando você vai comprar alguma coisa, você não fica 2 horas lá lendo o que as outras pessoas falaram sobre isso? Ué, o que é isso? É prova social, meu irmão. Agora, se essas empresas são bilionárias, são empresas mundiais, elas se dão a esse trabalho para poder fazer isso, é porque funciona. Agora você imagina o dono de uma empresa dessa falando, é que eu não gosto muito de incomodar o meu cliente ficando insistindo com ele. Cara, quem não quer incomodar os outros vai morrer pobre, entendeu? Quem incomoda muito os outros e vai atrás, e isso não é incomodar, isso daí é saber o jogo, esses caras são bilionários. Então é isso. Invista na prova social, organiza o seu processo, você vai ter um volume grande de clientes que você está conversando, incentiva eles a confiarem mais em você, você vai ter um volume grande de documentos. Tendo um volume grande de documentos, a venda é só uma consequência, você vai vender muito. E com certeza isso fará a diferença totalmente no final nos resultados. Vai fazer total diferença. E é isso, pessoal, finalizamos mais um episódio do podcast do Corretor Máquina de Vendas. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.